Pessoal, nesse exercício vamos escrever uma forma para retornar os dados que estão faltando na planilha ficha. Os dados estão na planilha dados de funcionário. Na planilha ficha, os dados de referência estão mesclados em RG e CPF. Então devemos estar atento para qual será o valor que será procurado na planilha dados de funcionários. Dica: utilize a função índice com a função corresp e a função se-erro para buscar os valores corretos. Ok, gente? Então vamos entender então nossa planilha. A planilha dados de funcionário, eu tenho todos os dados no exercício que nós já fizemos anterior, só que agora eu tenho uma coluna para RG e uma coluna para CPF, certo? E lembrando que os novos valores retornados que eu tenho em ficha seria o que? Nome, cidade, departamento e cargo. E aqui eu tenho, na minha coluna, eu tenho ou é RG ou é CPF, certo? Eu dei um destaque em azul para CPF e dei um destaque em preto para o RG, só para a gente diferenciar no nosso exercício. Okay? Então aqui nas funcionários, como eu tenho RG, então hora ele vai procurar em RG, hora ele vai ter que procurar em CPF, certo? Então beleza, então vamos aqui então. Primeira coisa que eu preciso fazer, como eu já fiz no exercício anterior, é buscar as coordenadas da minha função índice, tudo bem? Então, primeira coisa, essa aqui em cima eu vou retornar as coordenadas de coluna, então eu entro com a função corresp, certo? Abrindo a função corresp, o valor procurado seria o rótulo de nome. Travo como referência mista, travando linha. Matriz procurada seria dados de funcionários. Seleciono desde o começo de onde vai colocar minha matriz. Travo como referência absoluta. Tipo correspondência, eu demarco como 0 porque eu quero exata. E teco Ctrl OK. Certo? Nesse momento eu defini as coordenadas de coluna. Agora as coordenadas de linha, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui e vou manter para mim, vou selecionar aqui e vou fazer para mim as coordenadas de linha. Clico com a função corresp, certo? Abrir uma função corresp. Valor procurado, quem seria o valor procurado para mim? Seria o RG ou CPF, certo? Então nesse momento eu não sei qual é, entendeu? Clico em B3, travo referência de misto, travando coluna. Matriz procurada, aí que vem o negócio, ou eu escolho o CPF ou eu escolho RG. Primeiro nós vamos fazer para o RG, certo? Então, seleciono os dados, bem, aonde vai começar a minha matriz, a minha matriz começa, seleciono todos os dados que são RG, ok? Selecionei aqui, travo como referência absoluta, tipo correspondência 0, que eu quero o valor exato, teco Ctrl, certo? Então, vamos notar agora que algumas das minhas fórmulas retornam o valor de ND, que seria não disponível, porque elas não estão na planilha de RG, certo? Pode notar que a diferença bate com as diferenças de cores que eu deixei aqui. Então, essa aqui é a minha a coordenada de linha para o meu RG. Aqui do lado eu vou montar agora as coordenadas para o CPF, certo? Seleciono o mesmo tamanho de intervalo, abro uma função corresp e abrir a função corresp aqui, certo? Vou colocar aqui embaixo. O valor procurado seria quem? Seria o meu CPF ou RG. Travo ela como referência de travando colunas. Matriz procurada. Agora aqui eu seleciono o meu rótulo, que seria o CPF. Ok, certo? Selecionei os meus dados que são de CPF, travo como referência absoluta e tipo correspondência 0. E teco Ctrl OK. Então, gente, se vocês notarem bem, vocês verem que quando dá erro em CPF, na RG, não dá erro em CPF. Então, eu preciso alternar elas aqui agora. Como que eu posso fazer essa alternância? Eu vou utilizar a função se-erro para fazer isso para mim. Tudo bem? Então vamos lá então. Abrindo agora uma função se-erro, eu faço o seguinte. Clico na função certo se-erro. A função se-erro fica na categoria de lógico. E clico na função se-erro. Tendo aqui uma vez a função se-erro, vou deixar aqui embaixo. Tendo esse valor aqui, certo? Quem seria o valor que eu vou analisar? Então, eu preciso fazer o seguinte, caso a procura o corresp em RG dê um valor de erro ou não disponível,
ele vai retornar para mim o CORRESP de CPF. Então o valor aqui seria a célula que está retornando para mim a G3, que seria o CORRESP desse erro. Caso ao contrário, retornaria o que? Este valor aqui para mim, certo? Então se eu colocar aqui agora, veja que ao expandir esse erro, então eu tenho todas as coordenadas, os valores de coordenadas para cada uma desses dados, certo, gente? Então, por enquanto, estou fazendo essa parte aqui da minha aula, certo? Então, mas o que eu vou estar fazendo? Agora vou começar a remontar as minhas planilhas, certo? As minhas fórmulas. Então, esse G3 eu vou substituir, certo? Esse valor aqui, ó, certo? Esse CORRESP, Ctrl C, ESC, e vou inserir aonde? No G3 do meu erro, certo? Dou um Ctrl V. Ok, joguei o meu CORRESP lá dentro, que seria o CORRESP de RG. Agora pego o meu CORRESP referente ao CPF, dou um Ctrl C, ESC, e seleciono quem? Aonde? Que é o H3, que é referente ao meu CPF. Dou um Ctrl V, e ok, certo? Então, o que eu estou fazendo? Montando as minhas fórmulas, certo? Então, esse aqui, por enquanto, essas são minhas coordenadas que eu devo utilizar. Então, as minhas coordenadas de coluna serão essas, a minha coordenada de linha serão essas, certo? Então, venho aqui, seleciono todo o meu intervalo que receberá os dados, entro com a minha função índice, certo? Que fica lá em pesquisa e referência, função índice, clico em OK, abrir essa função. Matriz seria a minha planilha de dados de funcionários, toda ela que está aqui. Ok, certo? Trago F4. Ok. Número índice coluna, certo? Número linha. Número linha seria essa fórmula aqui do meu CORRESP aqui. Então, clico aqui na I3, certo? Travando somente colunas. E número coluna seria a C1 travando linha, certo? E teco Ctrl OK. Veja que todos os dados foram preenchidos corretamente, certo? Então agora o que está faltando para mim? Fazer a montagem das minhas fórmulas de CORRESP que estão fora, certo? Nós vamos jogar as coordenadas de linhas e coordenadas de coluna dentro da minha função índice. Ok? Então a primeira coisa que eu faço, vamos lá, vou pegar a minha função que vai substituir aqui o erro, que ela vai substituir quem? Ela está na I3, então seleciono os dados sem o sinal de igual, Ctrl C, ESC para sair no modo de edição, clico aqui, ó, e vou substituir quem? A célula referente a I3, então dou um Ctrl V. Ok, gente? Então, beleza, fechei a primeira parte, e agora eu faço o que? Seleciono todos os meus dados, primeiro seleciono a minha planilha da C1, que está dando o CORRESP, que está dando a coordenada de coluna, dou um Ctrl C, ESC para sair do modo edição. Agora seleciono todos os meus dados, substitui quem? O valor de C1 aqui, e dou um Ctrl V, certo? Vou abrir aqui, ó, dou um Ctrl V e dou um Ctrl Enter, certo? Então aqui, gente, agora eu tenho minha fórmula, todas as fórmulas minhas estão ok, certo? Está retornando os valores. Agora eu posso apagar os dados que estão aqui e os dados que estão aqui do meu lado, certo? Então, aqui eu tenho uma fórmula que, mesmo não tem importância se ele vai entrar com o dado de CPF ou RG, o valor retornado seria, ele vai retornar o valor para mim corretamente, certo? Então, gente, terminou nossa videoaula.